estou a trabalhar para isso, estou a desenvolver aqui, a trabalhar algumas mutações, mas principalmente os clássicos. E o meu objetivo, claro, é elevar os meus pentacilos ao Nacional e concorrer para pontuar no Nacional. Para tentar pontuar, claro. Certo. Olha, administras a mesma alimentação durante todo o ano ou alteras consoante a fase da época? Olha, a mistura administro ao longo do ano sempre a mesma, ok? Podes divulgar qual é já agora, Rui? Olha, eu vou-te dizer o que é que eu estou, também fruto daquilo que eu tenho vindo a ler e tenho vindo a conhecer de algumas misturas, algumas marcas. Há algumas marcas muito boas, tanto para os canários como para a fauna. Mas eu há uns meses para cá estou a fazer aqui uma experiência em que faço a minha própria mistura. Acabei por estudar um bocadinho as sementes, acabei por estudar as propriedades e o que é que cada uma das sementes faz aos passarinhos, quais são os benefícios e quais são também os malefícios destas sementes. E acabei por chegar aqui uma mistura minha para os pentacilos e para os canários. Para os canários é mais fácil porque não há tanta variedade de sementes. Os pentacilos é um pouco mais complexo. Claro. Portanto, nesta fase eu estou a dar a minha mistura que eu faço, compro as sementes a bulk e faço a mistura, mas antes disso usava para os Major a mistura Manitoba, que eu também considero que seja uma boa mistura. Já usei e também gosto muito, sim. Sim. Na fauna e mais direcionado para os pentacilos, há muito boas misturas. Só que algumas acabam por pecar um bocadinho nas sementes... Nas chamadas sementes pretas, né? As sementes gordas. Exatamente. E eu acho que achava que não era muito equilibrada a mistura. E então, neste momento, eu peguei naquelas sementes que realmente são boas e fiz a minha mistura. Se bem que depois tenho sempre, ao longo do ano, e de acordo com a época também, coloco sempre um pouco, não sempre à disposição, mas coloco aquelas sementes que eu também considero importantes para cada momento da época, como a chia, a chicória, a linhaça, a aveia, etc. E relativamente aos arlequins, sendo que agora estás a fazer uma mistura própria, anteriormente a fazer essa mistura, qual é que era a marca que usavas, Luís? Olha, anteriormente usava da Pet Cup. Ok. Eu também considerava que era uma boa mistura também. Que eu estou a usar agora, eu estou a usar a Canário Mosaic Premium, e acho que é a melhor para os glossers, que eu queria glossers, são passas que engordam muito facilmente, e penso que é uma mistura muito equilibrada, que tem muitas poucas sementes gordas, não afeta os fígados dos passarinhos, porque os glossers são verdadeiros devoradores, parecem borbulhões. Então como são pássaros que não são muito intensos, não se mexem muito, tem mais tendência a engordar, não é? Engordar, exatamente. Não é que não se queira um pássaro gordo, porque o glosser quer-se redondinho, mas a partir do momento que começa a afetar o fígado, o pássaro vai por aí abaixo e é no instantinho que perdemos uma ave de qualidade. É verdade. Agora imagina isso também nos pentacilos. Nos pentacilos, ui, ainda pior. Que é mais ainda propício a acontecer isso. A apanhar esse tipo de problemas. Olha, relativamente a papas, qual é que é a papa que usa ou as papas que usas? Olha, também, em relação às papas, também já fiz várias experiências. Ultimamente, penso que tenha chegado aqui uma boa papa, e que eu acho que os passarinhos comem muito bem, devoram bem. Uso, isso sim, ao contrário da mistura, as papas eu uso para as criações umas papas e para a manutenção uso outras. Sendo que uso para os pitacilos e para os canários a papa Orniluc, que é uma papa semi-úmida, ao longo do ano todo, das criações. E depois tenho uma papa seca também que misturo, que é uma papa da Blackner. Na altura das criações, dentro da gama da Orniluc, há uma papa semi-úmida que uso agora para as criações, que é uma papa mais proteica e com menos gordura. E depois na altura da manutenção uso dentro da mesma gama uma papa com mais gordura, mais úmida e com menos proteína. Ok. Espetáculo. Olha, diz-me uma coisa, és apologista de tratamentos antes das épocas de criação? Não? Olha, eu tive uma má experiência no ano passado. Precisamente, eu não sou apologista, antes disso, manifestar aqui a minha posição, não sou muito apologista de muitos tratamentos
e dar antibióticos às aves. No entanto, no ano passado tive uma má experiência porque não fiz tratamento praticamente nenhum, porque eu achava que os passarinhos estavam cheios de saúde. E depois estive nos pintafilos, as fêmeas a pôr muitos ovos, inclusivamente muitos ovos galados, só que depois tinha uma particularidade, era que uns dias antes de nascerem tinha muitos passarinhos mortos dentro do ovo. Ok. E eu cheguei à conclusão que havia, talvez nos machos, houvesse ali ou fungos ou salmonelas que tivessem a afetar o desenvolvimento do embrião e o desenvolvimento do passarinho no ovo. Normalmente é uma das causas, não é? Quando os passarinhos morrem uns dias antes da eclosão, ainda dentro do ovo, normalmente a causa é salmonelas. Salmonelas, pois. E eu tive essa desilusão porque tinha as fêmeas sempre a pôr e com sempre os ovos galados. Com alta expectativa, pois. Sim. Depois acontecia que uns dias antes de nascerem começava a ver o ovo e já via o ovo a escurecer e... Aquela mancha escura, exatamente. Exatamente, já estava morto dentro do ovo. Entretanto, este ano estou a fazer, já terminei inclusivamente, estou a fazer sempre tratamentos para salmonelas e também para fungos. Pronto, foi isso que eu fiz este ano. Agora, para preparar as criações, no pré-criação, ao longo do ano, dou muita coisa que tenha a ver com produtos naturais. Eu gosto muito de usar, tanto em pó como em líquido, gosto muito de usar alho, gosto muito de usar o vinagre de cidra, gosto muito de usar ortiga, mesmo em pó. Depois, como tu sabes, para os pintacilos há outras ervas e outras plantas que são muito boas, como por exemplo a ferralho, o dente de leão. A própria ortiga, como tu referiste, a ortiga é muito boa também. Exatamente, sim, a ortiga é muito boa. Não só agora na preparação das criações, mas ao longo durante a época toda, certo. Sim, porque para o sistema digestivo e para o sistema é diurético, é bom para os passarinhos. Exatamente. Portanto, eu ao longo do ano vou usando muitos produtos naturais. Eu vou tentando sempre usar muita coisa natural, o alho na água, etc. Até de forma a evitar depois a introdução de antibióticos na preparação da criação. Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, tu não és apologista de enviar as fezes para uma clínica veterinária e dessa forma apurares efetivamente o que é que as aves padecem? Ainda nunca pensaste nisso? Sim, já fiz algumas vezes, inclusivamente no ano passado, quando isso aconteceu, mandei analisar. E olha, foi devido a essas análises que eu fiz que também acabei por descobrir que tinha aqui uma ou duas aves com coccídeos, não é? Okay. Portanto, eu também recomendo sempre que, uma vez por ano, antes das criações, se pudermos enviar algumas amostras para o laboratório, que hoje em dia já não é assim tão caro como isso. Não é. Eu mandei analisar este ano e posso dizer que fiz duas análises, mandei efetuar duas análises às fezes das minhas aves. Uma das análises ficou em cerca de 8 euros, a outra é que foi um bocadinho mais carota, porque penso que detectava mais micro-organismos e foi cerca de 30 e poucos euros. Mas eu com cerca de 40 e poucos euros fiz a festa. Aquilo que eu gastava em antibióticos anteriormente a mandar as fezes para a análise era de valor muito superior a esses 40 e poucos euros que eu gastei. Pois, exatamente, e se reparares, se tiveres uma baixa de um passarinho, já colmata e já não Exatamente. Se gastaste 30 euros ou 40 e tiveres depois todo o plantel precavido e saudável... Impecável. Compensa. Sim. Agora imagina também na questão dos pintacilos médio, não é? Portanto, claro, algumas delas custam várias centenas de euros. Exatamente. E claro que compensa gastar 20 ou 30 ou 40 euros por ano, ou 50 até numa análise, do que estar a poupar e depois termos uma baixa que deita logo tudo a perder, não é? Exatamente. Olha, durante a altura da criação, ajudas a alimentar as crias? Não? Olha, ajudo, sempre que possível ajudo. Não sou apologista de estar sempre em cima delas e de 2 em 2 ou 3 em 3 horas estar a dar comida, até porque não posso, primeiro ponto não posso, mas segundo ponto, não sou apologista porque depois também não crias a habituação das mães
de dar comida, porque se o passarinho estiver sempre no ninho com o papo cheio, acaba por Claro, não pedir, não é? claro. Agora, faço sempre isso porque principalmente nos Major, ali nos primeiros dias há uma atenção redobrada e normalmente recorro à seringa para alimentar as crias. Diz-me uma coisa, eu nunca criei Majors, criei Pintacilgos Parva e verificava, e já me disseram, nos Parva eu confirmei essa teoria, de que os Pintacilgos Parva são aves mais nervosas, mas já me disseram que relativamente aos Pintacilgos Major são aves mais calmas. É verdade? Olha, tenho alguns amigos desta espécie que realmente criam direto e eu parabenizo e até aconselho. Se bem que eu crio com amas, os meus Major. Era aí que eu queria chegar também. Exatamente, eu crio com amas e até vou continuar a criar com amas. Porquê? Porque aqui a minha logística e as minhas instalações, por enquanto, não me permitem ter muito mais espaço para fazer de outra maneira. E desculpa, Rui, relativamente às amas, usas que Os arlequins, é isso? Os arlequins, sim. E não há alteração depois na alimentação? Nada, até porque tudo o que eu faço durante o ano com por exemplo, os multivitamínicos, os probióticos, as vitaminas, as próprias ervas que eu te falei, o alho, etc., eu dou das ambas as espécies. Igual, sim, vou dando transversalmente a todos. Inclusivamente a papa também é úmida, dou a todos, porque é uma papa branca que também para os canários acaba por não pintar, não é? Claro. Por não sujar o branco. Portanto, tento dar sempre o que faço a uns, faço a todos. Okay. E isso faz com que depois as próprias enzimas, não é? Das mães, das amas, acabem por não variar muito de uns casais para os outros. Claro, porque é muito importante essa alimentação que vem do interior das mães ou das amas, não é? Porque cria uma imunidade das crias nesses primeiros dias de vida e então é muito importante manter esse equilíbrio. Claro. Exato. Ora, diz-me outra coisa. Diz, Rui, desculpa, diz. Não, estava-te a dizer só para terminar. Eu sou apologista de quem conseguir criar direto. No entanto, eu tive também uma má experiência e indo ao encontro daquilo que tu estavas a perguntar de criar diretos e de serem mais nervosos ou não. Eu há 2 anos tive uma experiência em que as minhas amas estavam todas ocupadas e não consegui colocar mais passarinhos debaixo das amas e então num fim de semana tive que deixar eclodirem os ovos debaixo das mejas, não é? Claro. E aconteceu que cheguei aqui de manhã e tinha para aí, nesse dia, ainda por cima, por azar, nasciam para aí 7 ou 8 passarinhos e tinha-os todos no chão. Portanto, picaram-nos e mandaram-nos para o chão. Portanto, eu, por enquanto, vou continuar a criar com amas, porque me dá bem dessa maneira. Ok. Olha, poligamia. Praticas a poligamia no teu aviário? Não praticas? Poligamia refiro-me a colocares um macho em várias fêmeas. Sim. Olha, só pratico em casos muito pontuais em que seja uma necessidade do momento, pontual. Porquê? Eu faço, os meus casais são sempre fixos em toda a época reprodutiva, até por causa depois da genética e para conseguir fazer o controle de criações e saber as linhas genéticas de cada passarinho. É mais fácil para mim. Eu crio sempre com os mesmos casais. Entretanto, se houver alguma baixa, como às vezes acontece, e eu não tiver um macho disponível ou tiver um macho que está disponível, mas não é o mais indicado para aquela fêmea, claro. E tenho ali um outro macho ao lado que é muito bom, acabo por fazer isso, mas de uma forma muito pontual. Okay. E nos Pintacilgos, da mesma forma, é a mesma coisa. Okay. Consanguinidade, praticas a consanguinidade no teu plantel? Consanguinidade não pratico. Tenho lido bastante e tenho estudado bastante sobre o assunto. É uma coisa interessantíssima de experimentar e de trabalhar. Se bem que também tem os seus contras e tem as suas particularidades e os cuidados, não é, a ter. É uma coisa que eu tenho a curiosidade de fazer, de experimentar, mas por enquanto não faço. Trabalhas em circuito fechado no teu plantel ou costumas adquirir aves novas com alguma regularidade? Olha, costumo comprar, sim. Costumo adquirir algumas, até porque, como te disse inicialmente, queria há poucos anos. Eu estou a trabalhar de uma forma dedicada, principalmente aqui nos Pintacilgos, estou a tentar criar uma linha, que não é uma coisa fácil.
tentar criar aqui uma homogeneidade nos meus passarinhos. Mas como queria há poucos anos, eu tenho a necessidade de introduzir algumas aves todos os anos aqui no meu aviário, sim, para conseguir trabalhar essa homogeneidade. Portanto, nesses primeiros anos de criador, sim, tenho adquirido alguns passarinhos. Ok. Diz-me uma coisa, nos canários, nos pintacilos provavelmente não, mas nos canários já iniciaste as criações? Nos canários, iniciei há pouco tempo, tenho agora as fêmeas a colocar na primeira postura, ainda não tenho crias. Eu gosto de que os canários e os pintacilos acabem por encher e por começar a criar o mais parecido e o mais próximo possível do que seria na natureza. Não gosto muito de começar a criar em dezembro, não critico quem o faça, porque se derem as condições necessárias e ideais não há problema nenhum, mas eu tento sempre puxar para o mais natural possível. Portanto, nos pintacilos só lá para março, início de março, é que eles começam as posturas. Agora neste momento estão separados e estão aqui a levar com algumas vitaminas e algumas outras coisas. Os canários estão agora a começar a primeira postura, tenho agora alguns ovos só. Okay. Suplementos vitamínicos costumas administrar com regularidade? Já falaste anteriormente no alho, no vinagre de cidra, mas utilizas algum tipo de multivitamínico, algum produto extra durante a época? Olha, uso muito probióticos e prebióticos. Okay. Uso ao longo do ano quase sempre cálcio e agora nesta altura ainda mais. Sendo que administras depois a vitamina E para a fixação do cálcio nas aves, certo? Exatamente, sim. Okay. Quando uso o cálcio, normalmente coloco sempre também a vitamina E para fixar o cálcio. Okay. Depois, nesta altura, durante o ano todo tenho mineral também, tenho pó mineral nas aves. E nesta altura vou dando um pouco também de levedura de cerveja e de espirulina, mas basicamente ao longo do ano protetor hepático sempre disponível também ao longo da época, e depois os probióticos e prebióticos basicamente são muito importantes, claro, para a flora intestinal, para a proteção, claro que sim. Sim. Em termos de posturas, quantas posturas permites que as tuas aves tenham, Rui? Olha, já tive a experiência, tenho feito algumas experiências e tenho às vezes abusado um bocadinho, até por falta de conhecimento nos primeiros anos, abusei um bocadinho das aves e cheguei à conclusão de que uma fêmea fazer mais do que 3 posturas começa a ser um bocadinho puxado e começa a ser um bocadinho, sobrecarregar um bocadinho as fêmeas. Já tive fêmeas que fizeram 5 posturas, mas depois acabei por chegar à conclusão de que não valia a pena porque primeiro do que tudo, tirar muitas aves não é sinal de tirar qualidade, não é? Claro. E depois, por coincidência ou não, aquelas fêmeas que eu, por necessidade, acabei por sobrecarregar mais e acabei por usar mais, acabaram por depois mais à frente, ou logo ali a seguir ou mais à frente, acabaram por ter alguns problemas e foram-se um bocadinho abaixo, e então eu sou apologista de fazer 3, no máximo 4 posturas, mas 3 posturas seria o ideal. Quando falas em 3, no máximo 4 posturas, desculpa, referes-te a posturas diretas, ou seja, em que a própria fêmea choca e cria as crias, sem a ajuda de amas, certo? Sim. De qualquer forma, nos pintacilos também, mais do que 4, também não faço. Não. Sim, há muito pessoal que não compreende esta situação, até porque sobrecarregar as fêmeas numa época vai afetar a época seguinte, porque o pessoal às vezes esquece que quando acaba uma época de criação, aquela fase depois de manutenção, da muda da pena e tudo mais, já é a preparação para a próxima época de criação. E estar a sobrecarregar a ave numa época de criação com 4, 5, 6 posturas, há pessoal que abusa mesmo, vai provocar com que essa fêmea provavelmente na próxima época não crie, ou que até morra depois no decorrer daquela fase toda até à próxima época de criação, o passarinho acaba por se ir abaixo e acaba por morrer. Sim, é um desgaste físico e metabólico enorme das fêmeas, como tu sabes, na altura da criação. E até própria hepática, por um desgaste do fígado, etc. Sim. Por causa das papas. Devido à sobrecarga das papas que administramos nessa fase e tudo mais. Exatamente. Claro, e um passarinho que é muito carregado e que é muito usado e abusado na altura da criação, mesmo depois numa outra altura do ano, que é importantíssima também, que é a muda,
que também requer um desgaste muito grande das aves. Eu já tive a experiência de depois essas fêmeas que são muito usadas e que se esforçam muito na época de criação, Acabam por depois, se ressentir. logo na muda a seguir, ressentem-se logo e não fazem Claro. uma muda boa. E como tu sabes, um passarinho que não faça uma boa muda também já é o princípio para que não corra Para não bem fazer na uma criação. próxima época de criação de qualidade. Claro que sim. Claro que sim. Exato. Olha, Rui, em termos de conclusão, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui à nossa entrevista ou não, amigo. Olha, primeiro do que tudo quero agradecer-te e quero-te dar os parabéns porque nesta altura de pandemia, para nós que somos aficionados por este hobby, não tem sido fácil, não é? Se bem que alguns de nós temos tido mais algum tempo a tratar com os passarinhos, mas depois não podemos partilhar ideias, não podemos ir a concursos. Portanto, é uma boa sugestão e uma boa iniciativa da tua parte estares a fazer esta troca de ideias e de conhecimento. Depois, desejar uma boa época de criação a toda a gente, a todos os criadores, que tirem passarinhos bons. E dizer que, em suma, para mim, o que é mais importante, e agora direcionando também um bocadinho mais aqui para os pintacilos, o que é mais importante nem é a questão dos tratamentos, nem é a questão de antibióticos, nem de segredos, não é nada disso. O mais importante, na minha opinião, é uma boa alimentação, muita higiene, no caso dos pintacilos, uma boa higiene, um bom controle de umidade do espaço, aqui do habitat, e depois estarmos sempre atentos e darmos o melhor aos nossos passarinhos para que consigam estar sempre cheios de saúde. Portanto, não há aqui grandes segredos. Sim, eu acho que a análise, acho que tocaste aí em 2 pontos, um deles é a higiene. Eu penso que é o mais importante, é o ponto mais importante, seja para que espécie de ave seja a higiene. E outro ponto é a disponibilidade para analisarmos as nossas próprias aves. Há muitos criadores que têm por hábito, colocam a avezinha dentro da gaiola, dão a alimentação da melhor até que pode existir no mercado, trocam a água, mas depois esquecem-se daquele fator importantíssimo que é analisar e conhecer a ave. E muitas vezes quando se apercebem que a ave padece de alguma doença, de alguma situação, já é tarde demais, porque a ave já está num estado tão avançado que muitas das vezes já é irrecuperável. Concordo. Penso que sim. E é sempre mais importante prevenir do que propriamente estar sempre do que depois à procura do prejuízo. Claro que sim. Olha, amigo, é sempre um prazer falar contigo. Agradeço mais uma vez a tua disponibilidade para fazermos esta entrevista. Penso que ajudaste aqui com algumas dicas muitos criadores, principalmente e até porque este canal tem por base ajudar a malta nova, porque como foi o meu caso, eu no início tive muita pouca ajuda e acredito que se calhar tu também, se não tens juntado à AP, se calhar ainda andavas aí um bocadinho às cascas, né? Porque um gajo às vezes depois também quer se dirigir a um canaril ou a um aviário e muitas das vezes há informação, mas é muito filtrada, ou seja, aqueles pontos mais importantes para nos ajudar a criar as aves com sucesso, normalmente são filtrados e não são muitas vezes passados cá para fora. E penso que esta entrevista foi muito enriquecedora em termos de conhecimento e penso que vai ajudar muita gente. Quero-te agradecer mais uma vez, amigo. Olha, e vamos falando, ok, Rui? Obrigado, está bem, obrigado. Um abraço para ti e boas criações. Obrigado igualmente. Um forte abraço, amigo. Um forte abraço. Um abraço. Deus.